bem-vinda, mulher, a este canal. Que delícia ter você por aqui mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre construir ou comprar um imóvel pronto. Qual é o melhor? E de cara, eu já quero dizer pra você, se você não é inscrita nesse canal, você está louca, se inscreve agora, aqui embaixo no botãozinho, me segue lá no Instagram, @aprinunes, e aí você vai acompanhar nosso dia a dia a respeito de construção financiada, avaliação de imóveis, tudo a respeito desse universo que faz com que você faça dinheiro mesmo, se você não tiver esse dinheiro. Esse quadro aqui nada mais é do que eu pergunte pra Pri. Então isso quer dizer que você tem a chance de fazer uma pergunta, colocar aqui embaixo nos comentários e ela ser respondida ao vivaço pra você. Na verdade não é ao vivo, né? Não é ao vivo, né? É gravado. Então você tem a chance de responder no gravado. Vamos ver a pergunta de hoje. Essa pergunta veio lá do Instagram, a Laís. Minha Laís, um cheiro, bebê. Laís disse assim: Pri, estou na dúvida, comprar um imóvel pronto ou construir? Acho que comprar um imóvel pronto é melhor. O que você acha? Vamos lá, gente. Primeiro eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Você precisa ter em mente que não existe melhor ou pior, existe a necessidade do seu cliente. Alguns clientes, eles têm pressa em se mudar, em ir para o imóvel. Então, para esses clientes, o imóvel pronto vai ser o melhor. Todavia, quando a gente está falando sobre um cliente que não tem pressa, que quer personalizar de acordo com a sua vontade, ele quer pagar menos, ele tem que ir para a construção financiada. E o que é a construção financiada? É a possibilidade de você financiar a sua construção, tendo você o terreno próprio quitado ou não. Ou se de repente o seu terreno estiver financiado junto à loteadora, você comprou um terreno e está pagando as prestações junto à loteadora, é possível financiar tudo isso. Quitar o terreno e financiar a construção. Por que nesse formato é mais barato construir e não comprar um imóvel pronto? Porque quando a gente está falando sobre construção, eu estou falando com você que as taxas envolvidas no processo, e aqui no canal já tem um vídeo sobre taxas para vocês, tá? Mas as taxas envolvidas no processo, elas vão incidir sobre o valor de construção. Elas vão incidir sobre o valor do terreno. E esse valor de construção, ele é inferior pelo menos 30% ao valor de venda, que é o valor do imóvel pronto. Por quê, Pri? Porque aqui o VGV, que é o valor geral de venda, inclui, além dos custos, o lucro dos participantes, dos envolvidos. O que é digno, tá, mulher? Que ninguém trabalha de graça, que ninguém é ONG. Aí, Pri, então quer dizer que os 5%, 6% do corretor vai estar lá dentro? Vai compor o preço de venda do imóvel. E é digno, ele não te vendeu, não é o trabalho dele? Amarrada. Paga o homem. Então, o que você precisa entender? Quando a gente está falando sobre construção para venda, do mesmo jeito que as taxas do imóvel pronto, do imóvel novo, pronto, elas vão incidir sobre o VGV, que é o valor de construção, mais todos os custos envolvidos, inclusive o lucro da operação, vai incidir sobre esse valor geral. E quando eu estou falando sobre construção, não. O que incide sobre ele é o valor bruto, é sobre o valor do terreno. Então, as minhas taxas, consequentemente, diminuem muito. O dinheiro que eu pego da Caixa Econômica é o dinheiro para custos. O que isso quer dizer? Que os 800 mil reais, por exemplo, que você pega para construir um imóvel e pagar um terreno, quando estiver pronto aquele imóvel, ele não está mais valendo 800 mil. Porque eu não pego essa caneca, gasto 5 reais nela e vendo ela por 5 reais. Você entende, mulher? Se eu gasto nessa caneca 800 mil reais, eu vou vendê-la por pelo menos 1 milhão. 1 milhão e 100. Você entende? Do mesmo jeito é com o imóvel. Então, o cliente, quando a gente está falando sobre construção financiada, ele tem a possibilidade de pagar menos taxa, de personalizar o projeto do jeito que ele quiser, e ele ainda paga mais barato em comparação ao imóvel novo. É exatamente porque eu estou pagando o preço de custo. Aí você vai dizer assim pra mim: Pri, tu hater, já botasse aqui embaixo, já tá oriçada. Mas o valor do financiamento, a gente vai pagar 3 imóveis. Vixe, meu Deus do céu. Fica calma, mulher, o que acontece, tá? E eu costumo dizer que o cliente, ele tem sempre essa objeção, e eu não culpo o cliente por isso. Eu culpo os profissionais, eu e você, profissionais de engenharia e arquitetura, profissionais dessa área em geral, técnicos, construtores, enfim, que a gente não explica para o cliente o que é os juros da obra, tá? Uma coisa importante que você precisa ter em mente é que, quando a gente está falando sobre essa construção, enquanto o seu imóvel estiver em fase de construção, você não paga prestação, ok? O que você vai pagar vai ser os juros que incidem sobre a obra. Então, o banco vai liberar para você mensalmente esses valores e você vai pagar juros em cima desses valores. Tem um vídeo falando sobre taxas, você corre lá que você vai entender.
Já neste outro aqui, você já começa a pagar a prestação de imediato, porque o imóvel já está pronto. Quando a gente está falando sobre construção, eu estou falando sobre a contrapartida do cliente, os 20%, porque a Caixa Econômica só financia 80%. Então, esses 20% de contrapartida, a gente consegue zerar a entrada do cliente em alguns casos. Principalmente se o seu imóvel, se você já tem um terreno e vai só construir. Nesse caso, é muito provável que você financie 100% da sua construção. Há ainda aqueles clientes que já pagam o terreno e já pagaram valores de terreno. Aquele terreno custa 100 mil reais, já paguei 20 mil. Pri, vai ser avaliado pelos 100, aqueles 20 mil vai servir de entrada na sua negociação dentro do seu negócio. Mais do que isso, esse valor de entrada, a gente tem N possibilidades de trabalhar junto com o construtor. Aí depende de cada construtor, tá? Mas quando eu olho para a construção, eu vejo as possibilidades de pagamento desse valor de contrapartida. Porque você não precisa ter esse dinheiro em cash na hora, como no imóvel pronto. Você tem que estar com o dinheiro em cash na hora. Já no imóvel que vai construir, não. Você pode parcelar esse valor, você pode passar em cartão de crédito alguns materiais de construção para a obra, é a sua contrapartida da obra, tá? E isso você ajusta com o seu construtor. Pri, eu tô começando nesse meio, tenho um terreno, sou o cliente final, o que eu faço? Fala comigo aqui embaixo, já tem uma formação que chama Fator C. Lá eu treino mulheres e homens também, tá? Do Brasil todo, orientando sobre esse processo. Provavelmente vai ter alguma delas que pode te ajudar. Então fala comigo aqui embaixo. Se você quer ser atendida por alguma das minhas meninas, que a gente se encaminha. E quem sabe, se você estiver em uma das cidades que eu atuo, você pode também ser atendido por mim, pela minha equipe, tá? Então, quando eu falo sobre esses dois tipos de imóveis, essas são as principais diferenças entre eles. E quando a gente fala sobre juros, você, como profissional, precisa deixar muito claro para o seu cliente que sim, incide juros sobre a operação. Não tem que ter medo de falar de juros. Juros só é inimigo da ignorância. Juros compostos trabalha a favor de muita gente. E, de novo, cliente, você que está aí, o cliente final, ele não tem medo de juros. Você que fica com medo de explicar para ele. O cliente tem medo de falta de transparência. Por que eu falo com tanta veemência que ele não tem medo de juros? Porque o cartão de crédito dele é mais de 360% ao ano. Isso é juros. Porque o carrinho dele, que ele tem mais de 16, às vezes 17, 20% ao ano de juros. Quando a gente está falando sobre a casa própria, se eu falo do programa Casa Verde e Amarela, eu estou falando com você sobre 4% de juros ao ano. Quando eu estou falando sobre SBPE, eu estou falando com você sobre juros que podem chegar a 10% ao ano, o que ainda é inferior à taxa Selic. Então, o seu cliente, ele não tem medo de juros. E considerando ainda que, se a gente aporta esses valores numa casa, ela não é como um carro que saiu da concessionária e desvalorizou. Não. Se eu estou falando de construção, é como eu te disse, eu pego 800 mil para construir essa casa, quando eu termino essa casa 8, 12 meses depois, ela está valendo pelo menos 1 milhão e 100. Então, o imóvel, ele valoriza com o tempo, você entende? Além de ser patrimônio e segurança para a família do cliente. Então, essas são as principais diferenças para o cliente. Não tenha medo de falar com ele sobre juros. Sim, juros é o produto do banco. Então, todo mundo, do jeito que o corretor precisa ganhar o dinheiro dele, do jeito que o engenheiro ganha o dinheiro dele, como é que o banco ganha dinheiro? Colocando juros sobre a operação. É assim que ele ganha. Só que o que precisa deixar muito claro para o seu cliente? Em qual negócio ele vai entrar onde os juros vai trabalhar a favor dele? Construção financiada é um desses negócios. Se você quer se tornar, inclusive, um especialista em aquisição e construção, você pode entrar agora, você que é engenheiro, arquiteto ou profissional dessa área, técnico, construtor, aqui embaixo tem o link. Corre que eu te espero. E deixa a tua pergunta, quem sabe a próxima a ser respondida é você. Um cheiro, tchau, tchau.